Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro A Gênese, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos e traduzido por Guion. Hoje a gente vai refletir sobre a essência de Deus, né? Podemos compreender essa essência? O que será? Bom, no livro ele diz o seguinte: impotente para compreender a essência mesma da divindade, ou seja, de Deus, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Bom, e aí a gente dá um exemplo para vocês poderem ter uma ideia bem sutil, tá? Suponhamos um fluido, né, uma energia bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo inteligente, esse fluido, essa energia, atua mecanicamente por meio tão só das forças materiais. Se, porém, o supusermos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, essa energia, esse fluido, já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. As propriedades do fluido perispirítico, ou da energia do perispírito, né, podem nos dar uma ideia. Essa energia, não é de si mesma inteligente, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. O fluido perispiritual ou a energia perispiritual não é o pensamento do espírito. É, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Sendo ele que o transmite, né? Esse fluido, essa energia que transmite o pensamento fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. E na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, a nós parece que ele faz corpo com o fluido ou com a energia, dando a entender que são uma coisa só. Como sucede com o som e o ar, né? De maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim, como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente, ou que a energia se torna inteligente. Seja ou não assim no que concerne o pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermediário de um fluido ou de uma energia para facilitar a nossa inteligência. Figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente ou uma energia inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino ou na energia divina. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido ou dessa energia, se assim podemos nos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, ou a mesma energia em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele ou desta energia. Achamo-nos, então, constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações lhe podemos subtrair ao olhar.
Nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, com o pensamento de Deus. Estamos o tempo todo com Deus. Havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. E isso está em João, no primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 13. Estamos nele como ele está em nós, para estender a sua solicitude a todas as criaturas. Não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que Ele as ouça, não precisam transpor o espaço e nem ser ditas com voz retumbante. Não precisamos gritar, pois que, estando sempre ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Longe de nós a ideia de materializar a divindade, de materializar Deus, dar uma forma, tá? A imagem de um fluido inteligente, de uma energia inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que o apresentam debaixo de uma figura humana. Essa imagem de energia se destina a fazer compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda a parte e de se ocupar com todas as coisas, ok? É só uma forma da gente poder entender melhor como é que ele se ocupa de tudo. Porque imaginando ele como um ser humano, a gente está limitando ele ao que o ser humano pode fazer. Ele é muito mais do que a gente, né? Bom, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa reflexão, tanto quanto eu. E fica aí a reflexão. Deus abençoe a todos. Um beijo grande para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.